Bom dia com Deus, queridos. Pastor Marcos Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em Tauá. E hoje iremos meditar em 2 Coríntios 3, versículo 17, uma sugestão do nosso irmão Neirivan, nosso amado irmão Neirivan, para que possamos então entender o significado desse texto. Vamos à leitura do texto então. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17 nos diz assim: Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Queridos, o tema da liberdade cristã é um assunto que gera muita polêmica. Muitas pessoas confundem liberdade com libertinagem. O primeiro conceito trata da independência, ou seja, poder que tem o cidadão de exercer sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Já o segundo conceito trata de algo bem diferente. Ele fala de irreverência com relação a dogmas e crenças oficialmente aceitos, especialmente no que diz respeito à religião e às suas práticas ritualísticas. É uma espécie de licenciosidade para se fazer o que quiser. Então, olhando para esse texto, vamos à análise que nos ajudará a chegar ao entendimento dessa passagem. Queremos responder a 3 perguntas relacionadas a este versículo. Como as pessoas interpretam esse texto é a primeira. A segunda é o que o contexto nos diz sobre esta passagem. E a terceira pergunta é qual o real sentido do texto. Então, como as pessoas interpretam esse texto? Em se tratando do ambiente religioso, igreja, culto, etc., muitas pessoas acreditam que tudo é válido desde que as pessoas estejam felizes e satisfeitas. Acreditam que igreja é espaço público e que não podemos colocar regras ou impor métodos para o ato de cultuar a Deus. Frequentemente, ouvimos pessoas dizerem que elas fazem o que fazem para Deus e ainda que não devemos questionar a liberdade de ninguém. Afinal de contas, estamos num país de livre culto. Em nome disso, vemos as coisas mais esquisitas, em nome de Deus e da liberdade religiosa. Bem, eu não sou o juiz das ações de ninguém e nem quero e não posso proibir ninguém de absolutamente nada. Mas sou pastor, teólogo e estudioso das Escrituras. E entendo que a Bíblia não respalda muitas práticas que certos grupos se utilizam em nome desta liberdade de culto. Respondendo à nossa segunda pergunta, precisamos observar o contexto para entender o que Paulo quer nos ensinar nesta passagem. Nosso texto fala que onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas liberdade de quê? E liberdade para quê? Queridos, todo o capítulo 3 desta segunda carta de Paulo, escrita aos cristãos de Corinto, está tratando de um tema principal, que é a salvação, e a diferença entre a antiga e a nova aliança no que diz respeito a este tema principal. O apóstolo coloca Cristo como divisor de águas, o parâmetro, o padrão desta nova aliança. Todo o capítulo fala desta distinção entre as alianças e de como Deus opera em ambas as alianças. Então, desde o versículo 12 até o final do capítulo, Paulo está falando ou está tratando sobre a confiança que ele tem na revelação de Cristo, em oposição à insegurança que Moisés tinha por não ter a mesma revelação. A lei mosaica não podia assegurar a salvação. A lei apontava para Deus, mas não podia salvar. Então Paulo usa o exemplo do véu para nos informar que nem tudo estava revelado em Moisés. Faltava algo maior e definitivo. Por isso, havia obscuridade sobre a salvação. Perceba que tudo gira em torno de um assunto principal, a salvação. Todo esse capítulo fala
sobre o Deus da salvação ou como Deus opera a salvação. Então, diante destas informações contextuais, podemos partir para a resposta à nossa terceira pergunta. Qual o real sentido do texto? Inicialmente, podemos dizer que a questão principal aqui é o que estou dizendo desde o início, é a salvação dos perdidos e não práticas litúrgicas. Detalhando, Paulo não está tratando em nenhum momento desta passagem sobre o que vamos fazer no momento do culto, ou da liturgia da igreja, ou o que vamos cantar, ou que práticas é permitido ou proibido, ou o que achamos certo a se fazer, ou ainda o que gostamos ou não gostamos de fazer. O texto não dá nenhuma margem para isso. Paulo está dizendo simplesmente que o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Senhor que salva as pessoas na Nova Aliança. O mesmo Deus é o ministro tanto da Nova Aliança como da Antiga Aliança. Se a lei não podia salvar, o Deus revelado na lei e em Cristo é o autor da salvação. A liberdade que Paulo está falando aqui é liberdade do pecado e da tentativa inútil de cumprir os mandamentos da lei como meio de obter justiça ou ser justificado. O cristão não está mais preso à condenação da lei ou ao domínio de Satanás. Portanto, as obras que o cristão pratica em busca de sua salvação não lhe garantem salvação. A salvação está em Deus. A salvação pertence ao Senhor. É sobre isso que o tema está tratando. E eu quero ler 2 textos bíblicos para reforçar esse ensinamento. O primeiro está em João, capítulo 8, versículos 32 a 36, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O nosso segundo texto está em Romanos, capítulo 3, versos 19 a 22, que diz assim: Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Todo o texto está pautado nesta questão. A salvação pertence ao Senhor e Ele a aplica nos 2 testamentos. Então, queridos, muitas pessoas dizem assim: onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Então eu posso fazer o que eu quiser no culto, eu posso pular, eu posso gritar, eu posso sapatear, eu posso fazer o que eu quiser. Queridos, vivemos em um país livre. E você pode sim fazer o que você quiser, se a igreja que você faz parte dela permite isso. Mas uma coisa você não pode. Você não pode usar o texto bíblico para referendar as suas práticas. Você não pode fazer o que você quer e dizer assim: a Bíblia diz que eu posso. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que esse texto diz. Se a igreja que você faz parte lhe permite fazer certas coisas, certas práticas no culto, bem, isso aí é de igreja para igreja. Mas a Bíblia, e esse texto em especial, não está autorizando isso. E, finalmente, eu quero dizer que nós não podemos usar a Bíblia para fazer ou para referendar aquilo que nós gostamos. Afinal de contas, a Bíblia não é o livro para a gente conseguir a autorização de tudo que nós gostamos de fazer. Pelo contrário,
A Bíblia não diz respeito ao que eu quero fazer, mas o que eu devo fazer debaixo da vontade de Deus. O principal aqui é discernir que a vontade de Deus, ela está acima da minha vontade e da sua vontade. A Bíblia é exatamente o livro que fala sobre a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita para a minha vida e para a sua vida. Amém? Vamos então orar. Senhor de graça e misericórdia, muito obrigado pela alegria de poder estudar a Tua Palavra, pela alegria, Senhor, de poder aprender com liberdade o que a Tua Palavra nos diz. Ó Deus querido, ensina ao nosso coração, doutrina o nosso coração, para que nós possamos buscar a Tua vontade e não a nossa vontade. Porque a Tua Palavra nos diz que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. E também nos diz que as nossas vontades, elas nos conduzem, na grande maioria das vezes, ao pecado. Então, Senhor, instrua-nos, ensine ao nosso coração. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, se você aprendeu algo novo nesta passagem, por favor, deixe nos comentários. Deixe nos comentários. Se você tem alguma dúvida, deixe também aí que eu vou procurar responder a você dentro daquilo que a gente procura aprender da palavra de Deus, tá bom? E também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter o conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus, o Senhor nosso Salvador.